Dia 17 de junho, teremos a estreia de um novo programa no YouTube do GRESG. Simplesmente Francisco, um programa apresentado pela querida trabalhadora da casa, Antonieta Romates, baseado no livro Simplesmente Francisco, de José Carlos de Luca. Um livro que nos mostra o Francisco de carne e osso, gente como a gente, gentil, alegre, mas também naturalmente frágil, que enfrentou dúvidas e conflitos, e nos faz perceber que a santidade de Francisco foi construída na rocha de sua humanidade. E aí, vamos aprender com essa obra magnífica juntos? Então anota aí, te esperamos toda terceira sexta-feira do mês, às 21 horas, no YouTube do GRESG. Oi pessoal, queridos amigos, olha só, olha aqui, vamos começar hoje, gente, vamos! Simplesmente Francisco, do nosso amigo José Carlos de Luca. É uma missão tão linda, eu espero ser merecedora da espiritualidade para poder passar para vocês esses ensinamentos de Francisco. O Francisco, o homem, que a gente esquece, né? A gente pensa no São Francisco de Assis, que é o santo, mas ele também teve tantas dúvidas, tantas indagações, tantos problemas para resolver, e ele conseguiu o desprendimento, o equilíbrio. Mas eu não vou dar spoiler não, a gente vai ler juntos, tá bom? Então, para começar, vou ler só aqui o que está na contracapa do livro. Francisco de Assis soube fazer de suas imperfeições a porta de entrada para que a luz de Deus penetrasse no seu coração, e assim encontrou um sentido para sua existência. Extraindo reflexões sobre essa vida, repleta de desafios, conflitos e superações, De Luca nos convida a buscar um sentido para a nossa vida também. Deixemos que Francisco simplesmente nos guie por esse caminho. Vamos deixar então que nosso irmão Francisco nos guie? Vamos começar? Eu tô um pouquinho gripada, mas é gripe, estou me cuidando, já tá no finalzinho, então de vez em quando me perdoe uma tossezinha, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Primeiro capítulo, todos para o estábulo. Será que quer dizer isso, né? Todos para o estábulo. Vamos lá? Estamos começando simplesmente Francisco. Todos para o estábulo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Palavras de Jesus. Numa ampla e confortável casa de Assis, na Itália do século XVII, Pica Bourlemont, esposa de Pietro de Bernardone, estava em trabalho de parto. O marido estava em viagem de negócios na França. Apesar da assistência de parteiro experiente e dos funcionários de casa, muito atentos e cuidadosos, o parto não se desenvolvia. Tinha-se a impressão de que a criança não queria nascer. Em vão, as rezas com pressas e manobras da parteira. Preocupação geral. Estranhamente, um peregrino bateu à porta da casa para esmolar. A empregada o atendeu e ele estava de mãos estendidas. Parecia rezar. Sem ouvir qualquer palavra da serva, o peregrino falou: diga à senhora Bernardone que ela deve ir para o estábulo. A criança só nascerá lá, pois assim quer Nosso Senhor. Dito isso, o desconhecido emissário se retirou. A mensagem foi urgentemente levada à parturiente, a qual houve por bem seguir o conselho do estranho mensageiro, pois todos os esforços feitos até então de nada tinham valido. E Dona Pica sofria muito as dores de um parto que parecia não ter fim. Todos para o estábulo, foi o que se ouviu. À luz de algumas velas e sobre a palha, enfim o parto se consumou, para a surpresa e alegria de todos. Assim nasceu João, de Pietro de Bernardone, cujo nome foi dado pela mãe em homenagem a São João Batista. Quando Pietro de Bernardone retornou de viagem, porém, o nome do menino foi alterado para Francisco, isto é, o francesinho, um desejo do pai de homenagear os franceses com quem mantinha muitos negócios.
O nascimento no estábulo foi o prenúncio de que a criança certamente seguiria um destino muito diferente daquele desejado por seus genitores, sobretudo pelo pai, um rico mercador de tecidos. O berço de ouro em que a criança nascera seria transformado em um berço de palha. Àquela altura, ninguém poderia imaginar que Francisco de Bernardone um dia seria conhecido mundialmente como São Francisco de Assis. Não nasceu santo e nunca quis ser santo. A espiritualidade de Francisco foi construída dia após dia. Sua iluminação não vem do alto, como um favor do céu, mas brota das sombras pelas quais ele passou e que soube tão bem aproveitar. Foi um jovem comum e viveu como tal, entre festas, cantorias, poesias, sonhos de glória que a juventude alimenta. Francisco queria ser grande, muito grande. E assim ele se tornou, mas por um caminho inesperado. Aos poucos, o vazio existencial foi se insinuando a Francisco, e aquele jovem alegre e sonhador foi se tornando triste, pensativo, parecia estar entrando numa espécie de depressão. Foi percebendo que sua vida precisava ir além dos prazeres juvenis. Experimentou a riqueza, contudo encontrou a alegria no desprendimento. Quis pegar em armas, mas acabou se tornando prisioneiro do amor de Cristo. Aquela lição do estábulo um dia eclodiu fortemente na juventude de Francisco. O nascimento de Jesus na manjedoura é um dos mais sublimes ensinamentos espirituais que a humanidade recebeu. O espírito excelso do Cristo se torna criança num estábulo, despido de todo orgulho e vestido com toda simplicidade. Esse foi o caminho percorrido por Francisco, do sonho das glórias passageiras do mundo para a alegria perene da humildade. Negou a si mesmo, isto é, negou o seu ego. Esse também é o nosso caminho, embora cada um o percorra no seu respectivo tempo. A rota, no entanto, é a mesma. Um dia visitaremos o nosso estábulo. A irmã Dor nos levará até ele. E nesse momento, então, conheceremos a nossa humanidade, retratada em nossa pequenez, em nossos limites, em nossas rachaduras e fragilidades, fazendo estremecer as ilusões do nosso orgulho. Perceberemos, então, nitidamente, que somos grãos de areia e que todos os dias nos aproximamos dos braços da irmã morte, como diria Francisco. A morte que nos fala em alto e bom som que somos apenas poeira no vento. Francisco visitou o seu estábulo algumas vezes e compreendeu tudo isso muito bem. Mas não fez dessa constatação um motivo de tristeza. Ao contrário, foi somente a partir da descoberta da sua pobreza humana que ele construiu o homem que o mundo veio a conhecer e admirar como São Francisco de Assis. Alegre, simples, humilde, fraterno, leve, amoroso e que vive eternamente em nossas lembranças. Sua vida é um convite permanente para que cada um de nós visite voluntariamente o seu estábulo, sua condição humana, simples, precária, incompleta, passageira, e nos convençamos daquilo que o apóstolo Paulo nos falou e que eu aqui resumo com as minhas próprias palavras. Eu posso ser o homem mais rico, mais poderoso e inteligente do mundo, o religioso mais conhecido do planeta, mas se eu não tiver amor, nada serei. Atendamos a esse convite e encontraremos o Francisco que existe em nós. Que lindo, né, pessoal? Essas palavras sempre me emocionam. Eu li várias vezes esse capítulo e todas as vezes eu me emocionei. Nosso estábulo, nosso lugar onde a gente nasceu, a gente precisa visitar. E a gente é muito pequenininho, né? A gente perante essa vida, perante tudo que o Pai nos deu, nós somos apenas grãos de areia. Sejamos humildes, vamos tentar ser como Francisco. A gente quer sempre bens materiais. Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero querer. Bens materiais aqui, nesse planeta, nessa nossa encarnação, realmente
É válido, né? A gente trabalha, a gente pode conseguir, mas não é o que mais importa, gente. É o amor, porque quando nós formos para o outro lado do caminho, nada levaremos. Levaremos apenas o amor. E é o que o Paulo falou, o apóstolo Paulo. Você pode ter tudo, você pode ser muito rico, você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se você não tiver amor, você não é nada. Então, quando Francisco nasceu, que ele teve que ir para uma manjedoura, né, para um estábulo, ali já estava se desenhando a caminhada de Francisco. Ele era rico, ele nasceu em berço de ouro, só que teve que ir para o berço de palha. O ouro não ia adiantar nada na vida dele. Ele chegou a ser como um jovem qualquer, frequentador de festas, muito irresponsável, né? Aquela coisa de juventude. Mas aí teve uma hora que ele percebeu que aquilo não satisfazia, não o satisfazia. Estava faltando alguma coisa. Chegou a ficar em depressão, até que ele achou que ele foi buscar no estábulo dele a humildade, o desprendimento, essas pequenas coisas que naquele contexto ali não fazia muito sentido. Ele era rico, filho de um mercador de tecidos, mas ele não queria isso. Então, vamos pegar esse exemplo de Francisco para a gente começar a nossa caminhada. A gente já viu no Feliz que a gente nasceu para ser feliz. Concordam? E agora, com Francisco nos guiando, a gente vai saber mais um pouquinho do que a gente deve, né, fazer para a gente encontrar esse equilíbrio, encontrar prazer nessas pequenas coisas, na humildade, na simplicidade, que a gente esquece nesse mundo tumultuado, né, nesses dias que a gente está vivendo. Então vamos mais uma vez. Seja bem-vindo, Simplesmente Francisco. E eu quero muito estar com vocês nos próximos capítulos. Um beijo enorme. Se cuidem e a gente se encontra mês que vem. Tchau, gente.